MIP Hunters. No Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, o MIP Hunters está de volta, mas não é um episódio qualquer. Eu, Guilherme Tadeu, e comigo Lucas Nepomuceno, estamos aqui nesta manhã, estamos gravando isso na manhã de sábado, 9 de março de 2019, para apresentar mais um projeto do Café Belgrado. O Café Belgrado não para. Lucas, agora nós temos um projeto de minisséries para essa reta final de temporada regular, já esquentando para o playoff, que vai ser caótico, tudo bem? Olá, Guilherme, olá, amigo do Café Belgrado, estou muito bem. A gente fez uma espécie de teaser, né, Guilherme, durante a série MIP Hunters, falando que poderíamos voltar a qualquer momento durante a temporada com essa série, principalmente por causa da vinheta, vamos ser bem sinceros, né, Guilherme? Verdade. Essa vinheta abalou o nosso coração, abalou a população do basquete. Abalou. E balançou. Então, a gente, de qualquer maneira, tinha que trazer de volta a vinheta, ficamos pensando, será que só para a próxima temporada? Então, não. Vamos trazer ainda durante a temporada, vamos falar daqueles caras que chegaram lá, né? A gente projetou muita gente, projetou muita coisa, falou de vários nomes, um de cada time pelo menos. E agora chegou a hora de fazer o apanhado final, dizer se a gente falou bem daquele rapaz que brilhou na temporada, ou se o rapaz queimou a nossa língua, Guilherme, ou no caso do D-Low, de repente desqueimou a língua de alguns. Então, acompanhe essa série, uma minissérie na verdade agora, né, Guilherme? Porque não temos tempo para séries, agora só dá no máximo uma minissérie porque tá corrido. É isso mesmo, essa minissérie é o seguinte, gente. Primeiro, quem acompanhou MIP Hunters, a série foi na íntegra, em todas as plataformas, aberto. Apenas o episódio final, lá das projeções de MIP Hunters, foi ao ar apenas para apoiadores. E agora, mais uma vez, a gente abre o episódio inaugural dessa série para apresentar um pouco a ideia, debater um pouco... Minissérie, desculpa. Apresentar um pouco essa ideia, explicar o que foi a temporada de projeção aí dos MIP Hunters, dos MIP Hunters não, né? Dos caçadores de MIP que nós apontamos como tal. Você disse MIP Hunters não e depois falou dos caçadores de MIP, Guilherme? Não, eu ia dizer que os MIP Hunters que serão analisados serão aqueles que de fato cumpriram as expectativas e não os que frustraram as nossas expectativas. De modo geral, deu um elástico aqui em você e em mim mesmo, Lucas. A ideia era essa, mas basicamente para dizer o seguinte, vamos lá, vou de novo. Esse primeiro episódio aqui, que vai aberto para todo mundo está recebendo isso aqui em todas as plataformas, é para debater um pouco o que foi esse prêmio, o que foi essa temporada de modo geral, o que pode vir a ser esse prêmio. E aí, aquele ouvinte apoiador que faz esse projeto funcionar, cafébelgrado.com.br, vários planos lá para você escolher. A partir de R$9 você já tem acesso a todo o conteúdo de áudio produzido pelo Café Belgrado, é isso mesmo. Todo o conteúdo de áudio, e não é pouca coisa, Lucas, eu estava contabilizando hoje, está em cerca de 18 horas já, Lucas. 18 horas de material exclusivo, 2 séries grandes, vamos dizer assim. O Reinado, que já tem 8 episódios, vai ter 10 da primeira temporada, e a série El Gringo, tudo episódio de mais de 1 hora sobre estrangeiros que marcaram a NBA. Neste sábado foi ao ar o episódio do Rick Smits, antes dele já teve Oscar Schmidt, Steve Nash e Ávila Sabonis. Então, tudo isso aí já dá mais de 18 horas de conteúdo para o apoiador que imediatamente apoiar, ele já recebe isso aí, 18 horas, mais aquele episódio final do MIP Hunters. Agora, esse apoiador vai receber um estudo pormenorizado, Lucas, gostou do pormenorizado? De 5 candidatos a MIP, aqueles que nós consideramos agora já no pós-temporada, não é pós-temporada ainda, mas reta final de temporada, os principais favoritos. Então, esse episódio aqui, a gente apresenta o debate, lança algumas questões, e quem quiser o estudo pormenorizado, vai ter lá um episódio, um mini episódio, porque essa é uma minissérie, né, Lucas? Um mini episódio de mini podcast. E o nosso mini é meio grande, né, Lucas? Nosso mini não é 5 minutinhos, não. Porque quando a gente fala que é mini, porque o nosso episódio... Isso é uma crítica, por acaso, Guilherme? Alguém que lançou um podcast de 5 minutos? Não gostei. Não, jamais. Jamais faria críticas, porque é um dos meus podcasts favoritos, esse que você está mencionando aí. Não vou dizer que é, para não alimentar especulações de rixa, onde não há. Não seja leviano.
não seja pusilânime, não seja sacripanta, Lucas, por favor. Estamos aqui. Grande momento dos xingamentos aí rebuscados. Não, mas na verdade é que quando eu falo mini, são episódios longos, mas vamos dizer assim, de 15 a 25 minutos, de cada um dos candidatos, que aqui nós vamos apenas mencionar aqueles finalistas. A gente vai radiografar esse cara, falar da temporada, falar os pormenores. Por que 5, Guilherme? Vamos explicar. Na verdade, a gente sempre que pode, a gente usa um inglês necessário. Então, essa minissérie que a gente está projetando é a minissérie Ballots. Ballots. E aí, o que é Ballots? Ballots é vamos dizer que é um cartãozão que o jornalista recebe para colocar lá quem são os seus candidatos para MVP, para MIP, para novato do ano, e eles têm direito a botar 5 opções. O primeiro lugar vale uma pontuação cheia, o segundo lugar ganha uma pontuação menor, o terceiro e até em diante, até que o último recebe um pontinho. Acho que o primeiro lugar recebe 10 pontos. Então, a gente tem essa pretensão, digamos assim, de fazer o ballot de alguns prêmios. O MIP, lógico, é o nosso xodó, é o prêmio que a gente veio trabalhando de antes da temporada começar, que a gente usou, inclusive, como pano de fundo para fazer o nosso preview de toda a temporada que se iniciaria. Então a gente está começando por ele. Se rolar tempo, né, Guilherme? E rolar um clamor popular, a população do basquete quiser, a gente pode fazer de outros prêmios também. Não dá para prometer porque a gente está produzindo muito conteúdo exclusivo já, Guilherme. Mas é o seguinte, é o caos. É o caos. Então é o seguinte, se você ficou interessado nesse prêmio Ballots e for apoiador, mande aí pra gente qual o próximo Ballots que você gostaria, caso haja tempo hábil para ser roteirizada essa minissérie. As opções são aquelas que são prêmios da NBA. Então MVP, Rookie of the Year, técnico do ano. Estou mesclando o inglês desnecessário com o português traduzido. A tradução chatona. O que mais que tem de prêmio, Lucas? Reserva. Tem o Reserve of the Year. Gostou? O executivo do ano eu sou contra. Já tô dizendo, se alguém quiser executivo do ano, não vai ter aqui não, viu? De repente pode ter até o prêmio aí de maior involução, por que não, hein, Lucas? O MIP às avessas, aí o cara que mais evoluiu do ano pro outro, não sei. Tem o All-NBA de repente, mas esse é complicado, hein? Complicado pra caramba, mas então você mande a ideia aí se você for apoiador e tiver interessado nessa continuidade. Defensor, esquecemos do defensor porque tem pouca gente jogando uma defesa forte. Ninguém é pago pra defender na NBA de hoje, como diria Jabari Parker, né, Lucas? Então a gente não vai ser pago pra falar de defesa num podcast sério como esse que prima pela visão atualizada da NBA do jogo também. Brincadeira. Agora, Lucas, para aquele nosso ouvinte que ainda não está disposto a ser apoiador por N motivos, a gente entende, embora queria que a vida fosse diferente, cafébelgrado.com.br, se isso acender a sua vontade de nos apoiar, a gente precisa também entregar um conteúdo aqui. Então eu queria perguntar para você, Lucas, se aquele logaritmo que você apresentou lá na pré-temporada, lá antes de iniciar, inclusive a pré-temporada, eles se mostraram válidos no meio da radiografia do que foram os talentos de evolução nessa temporada. Tá valendo, Lucas, ainda aquele cálculo que você projetou? Guilherme, tá valendo sim. É lógico que um dos grandes candidatos a gente não mapeou com o devido valor durante a nossa série. Estou falando de Pascal Siakam, mas mesmo ele entra no logaritmo. No algoritmo. O que faltou foi a nossa visão aí pra cima do Siakam, né? Você quer passar de novo quais são? Porque de repente o novo ouvinte... Mas o que a gente falou, né? Como é que a gente usou os prêmios passados para tentar descobrir qual seria o campeão, o novo MIP, né? Quem venceria esse prêmio nessa temporada? O primeiro, o mais fundamental de todos, é protagonismo no seu time. Não necessariamente ser o leading scorer, né, Guilherme? Ser o cestinho da equipe, mas pelo menos ser um cara assim, muito importante, um cara que aparece pro grande público, né? Que você percebe como esse cara tá mudando de patamar. Ele evoluiu tanto que ele saiu da onde ele estava e agora ele tá nesse novo patamar. No caso, pode ser um jogador que jogava muito pouco e de repente ganhou uma projeção de titular, um espaço onde ele é, sei lá, o principal defensor do time, o principal pontuador do time, o líder em assistência. Alguém que o time com ele jogue bem pior do que
Ou, desculpa, que sem ele jogue bem pior do que com ele, né? Alguém que seja muito protagonista no time. A faixa etária que a gente projetou era mais ou menos ali do 22 até 26, 27 anos, que dificilmente os últimos MIPs saem dessa faixa, né? Então a gente buscou dentro o grande número de jogadores da NBA, né? A grande piscina de jogadores da NBA, Guilherme. Piscininha, Lucas? A gente procurou jogadores que se encaixassem nessa faixa etária também, porque a gente percebeu, construindo o nosso algoritmo, que eles dessa faixa etária eram jogadores que mostravam essa maior evolução. Não é logaritmo, não? A gente fala cada vez diferente na frase, Guilherme, porque aí uma das vezes a gente vai estar certo. Então tem que ficar variando. Até um relógio quebrado 2 vezes por dia tá certo. Essa frase eu gosto muito dela, Lucas. Mas às vezes é mentira, né, Guilherme? Porque se ele tiver quebrado... é quebrado, né? Pensei que era um relógio errado. O quebrado ele fica parado, né? Então tudo bem. Mas se ele tiver quebrado, ele estiver contando de 2 em 2 segundos, de repente, talvez... Não sei. Você já está desvirtuando um ditado importante, Lucas. Se tiver algum amigo matemático que queira provar aí que esse ditado está certo ou errado, dependendo de como o relógio estiver funcionando erradamente, por favor, mande uma DM aí pro Guilherme. Que mais, Guilherme? O jogador entre a sua terceira e no máximo sexta temporada, às vezes sétima, mas pelo menos sexta. E mais uma vez se provou correto esse logaritmo, porque a gente vai falar aqui dos principais candidatos e todos eles se encaixam aí. Às vezes, algumas pessoas gostam de votar em segundo anista, mas não a maioria dos votantes. Então, por isso que a gente meio que excluiu já de cara aqueles segundo anistas, né? Aqueles jogadores, sophomores, né? Que foram novatos na temporada passada, então já se espera uma óbvia evolução natural desses caras, casos como o De'Aaron Fox, como o John Collins, como o Jarrett Allen, jogadores que evoluíram bastante de um ano para o outro, mas que de certa forma vão ser colocados em segundo plano na votação, e a gente desde o começo também colocou eles em segundo plano. A gente aprova que eles melhorem, né, Guilherme? A gente fica muito feliz com a melhora deles, mas a gente não vai bater palma aqui para esse tipo de jogador, que quer ganhar prêmio no segundo ano. Não vai. Eu lembro que eu projetei assim, eventualmente, se o cara igual o Jason Tatum, que tinha feito um playoff memorável, desse o salto para ser tipo MVP esse ano, candidato a MVP, All-Star, sei lá, talvez a gente pudesse até abrir uma exceção para dizer, cara, o cara saiu assim de bom jogador para MVP de um ano para outro, mesmo sendo segundanista, acho que a gente podia considerar, mas certamente não foi o caso do Jason Tatum, que entra até no prêmio aí do não saiu do lugar, que é um prêmio meio chato, mas infelizmente ele tá fazendo uma temporada aquém do que ele fez nos playoffs. Palavras duras aí pro Jason Tatum. Não, amo o Jason Tatum e acho que ele vai ser um jogadoraço. Mas assim, só contextualizando por que mesmo em casos extremos a gente adotou muita parcimônia. Por isso, por exemplo, um cara que a gente também citou lá como Fox não vai entrar na nossa lista aqui da minissérie lá que a gente vai fazer estudo pormenorizado de cada um deles, não é, Lucas? É isso aí. E vamos falar quem são os nossos 5 votados para o ballot? Vamos lá, a gente vai falar rapidamente de cada um deles aqui, claro. E aí quem quiser estudos pormenorizados sobre cada um, cafébelgrado.com.br, os apoiadores receberão ainda hoje todos esses episódios aí, porque a gente tá no caos aí da minissérie, e minissérie tem que lançar tudo junto, porque é conceito Netflix, Lucas. Conceito Belgraflix, Guilherme, por favor. Perdão, Lucas, eu às vezes confundo essas duas grandes companhias. Já dei um spoiler de quem que seria um dos candidatos. Eu acho que não é spoiler pra ninguém, na verdade, né? Porque é um jogador que tem feito uma temporada vibrante, brilhante. A gente tem elogiado bastante em outros podcasts. Fomos cobrados porque esquecemos dele lá na MIP Hunters. Embora não tenhamos esquecido, vamos ser justos conosco mesmo. Vamos passar um pano pra nós. Como a gente falou, todo mundo que tava que caberia nesse logaritmo, né? Nesse algoritmo, foi mapeado de uma maneira ou de outra. A gente pelo menos citou o nome de todos esses jogadores que poderiam estar nessa lista, né? Por exemplo, no caso do Denver Nuggets, a gente falou de nomes como o Malik Beasley, né? Um cara que mal tinha jogado até essa temporada e mesmo assim foi citado no MIP Hunters porque ele cabia dentro da projeção que a gente fez. E apesar de ele não ter se tornado um candidato a MIP, ele realmente mostrou uma evolução que vai fazer com que ele tenha uma projeção na carreira melhor, né, Guilherme? Vai ganhando minutos, temporada que vem
Se o Denver não se ligar, vai ter alguém tentando tomar ele do Denver, prometendo para o agente dele minutos e tudo. Então, esse tipo de jogador, ele foi lembrado aqui. Todo mundo foi lembrado aqui, Guilherme. Agora, o que a gente não contava é que o Siakam realmente desse esse grau essa mudança de patamar de uma forma tão acentuada, né? Teve, claro, que o Nick Nurse era um elemento novo nesse Toronto Raptors, né? A gente vai falar bastante disso no episódio do Siakam, que a gente vai gravar daqui a pouco, mas ele sim é um desses caras que vai receber um episódio especial. Segundo, Guilherme. Pra mim, o Siakam é um dos grandes favoritos. Assim. Mas Segura essa opinião aí, Guilherme. Você acha que eu não posso dar minha opinião? Acho que você não pode se avançar aí antes da hora, porque o pessoal que vai escutar lá na frente o próximo episódio vai querer saber uma opinião nova, e não você repetir a sua opinião. Caramba, palavras duras dizendo que eu só tenho uma opinião. Quando quem conhece esse podcast sabe que eu mudo de opinião com imensa tranquilidade. Mas no mesmo dia, Guilherme, será? Lucas, eu já mudei de opinião no mesmo minuto. Você já foi, inclusive, testemunha de algumas dessas mudanças. Então não teria o menor problema de mudar no mesmo dia. Seria até mostraria certa estabilidade, mas tudo bem. O segundo, Lucas, é outro cara que a gente gosta muito. Na verdade, nesse caso aí, é uma desqueimada de língua de sua e uma queimada de língua minha. Cara, D'Angelo Russell virou um jogadoraço, Lucas. Tava escrito que ia acontecer isso? Tava, Guilherme. Tava muito escrito. Mesmo no meio a todo o caos lá do Lakers, ele postou, né? Postou é bem inglês. Ele fez números incríveis, mas eles foram meio que levado pouco em consideração. Obscurecidos. Por conta do momento que o Lakers vivia, por conta também da trairagem do D'Angelo Russell com o Nick Young, né? Então as pessoas começaram a levar o D'Lo na piada, mas o cara sempre, se você olhar os números do D'Angelo Russell, ele nunca tinha jogado mais de 30 minutos e ele sempre mostrava coisas boas, né? E o range dele era muito bom, na hora do clutch ele aparecia. Então, eu sempre vi nele um jogador com muito potencial, por isso que você sempre me trollava, porque ele não era... Ele foi trocado pelo Mozgov, assim, para se livrar do Mozgov, né? Uma segunda escolha. Não foi um grande momento dele. Tinha uma grande expectativa em cima dele, era muito cobrado, ele estava numa vitrine absurda, que era o Lakers, mas agora no Nets ele conseguiu mostrar o que ele é capaz. Cara, uma temporada mágica, uma temporada incrível, e ele tá em todos os pré-requisitos aí do nosso logaritmo. Então, D'Lo, que é um bom apelido esse, né? Uma era aí de apelidos interessantes. E uma coisa que ajudou ele, né, apesar de ser uma coisa triste, foi o fato do Caris LeVert, um cara que a gente estava de olho também para essa série, ter se machucado de maneira grave durante a temporada, né? O Caris LeVert era o grande protagonista do começo da temporada do New Jersey Nets, e depois, com a contusão dele, acabou sobrando mais, digamos, bola para o D'Lo, né? Acabou ficando nele mais funções, né? O time começou a depender muito dele e aí ele conseguiu entregar tudo que o time precisava. O Caris LeVert volta do meio para o fim da temporada e já não tem aquela necessidade dele ser o cara do time, né? De ser o cara da responsabilidade. Vamos ver como é que vai ficar essa dinâmica para a próxima temporada, mas de qualquer forma o D'Lo, de uma maneira ou de outra, apareceu muito bem nessa temporada. Posso falar o terceiro? Vai lá, quem é? O terceiro é um cara que você, Guilherme, curtia muito já desde a temporada passada e que eu meio que ficava, esse cara não consegue atacar o aro, né? Esse cara tem suas dificuldades para pontuar de outras formas. Buddy Hield, ele é bom, hein? Aparecendo de uma maneira incrível nesse Sacramento. Ô Lucas, esse Sacramento aí, ele foi... Lá no início da temporada, você lembra que a gente até brincou aqui com a declaração do Vlad Divac, quando ele disse assim, nós temos um super time, só que ele ainda é jovem ainda. E é uma frase folclórica mesmo, né? Não é verdade que é um super time, mas algumas coisas se confirmaram, assim, né? O Fox virou um grande jogador, o Willie Cauley-Stein também deu um salto interessante aí. Agora, o que jogou o Buddy Hield nessa reta final aí, meio pro fim da temporada, quando o time deu aquele empolgou, a gente tá gravando isso no sábado, dia 9 de março, e pelo que parece o Kings vai ficar fora dos playoffs, a não ser que aconteça aí uma reviravolta, que a gente até torce para que aconteça, mas acho difícil nessa reta final. Mas o Buddy Hield ele pegou esse time meio que nas mãos mesmo, é um cara que joga, ele chegou na troca do DeMarcus Cousins e chegou assim como motivo de muita piada, porque o
O Vivek, ele não é muito habilidoso na comunicação, né? Embora seja um cara carismático, até assim, ele fala muita besteira, e aí, ao falar algumas besteiras, ele bota pressão onde não deveria ter. E ele chegou a falar que o Buddy Hield era uma espécie de Stephen Curry. Não tem nenhum sentido essa comparação. Não é nem a mesma posição, não é o mesmo estilo. Agora, como ala armador ali, que define, que chama por um contra um, que consegue criar o seu próprio arremesso e ao mesmo tempo sabe jogar sem a bola, no sentido de se desmarcar para receber um passe, ser uma arma sempre muito perigosa. É um cara que mostrou muito, muito potencial ao longo dessa temporada aí. Uma pena que nas retas finais das partidas ele sempre dava um jeito de errar, mas tudo bem, faz parte também do aprendizado, né? O Buddy Hield teve vários jogos Palavras assim. duras, ele teve game winner maravilhoso. Não, isso que eu ia dizer agora. Teve algumas partidas em que ele teve game winner muito impressionante. Em outros momentos que ele fraquejou, assim, teve algumas partidas contra o Golden State que foram bem dramáticas esse ano. Mais de uma vez o time confiava muito nele e isso acabou expondo. Em vários momentos ele acabou não entregando o que se esperava. Mas, cara, é aprendizado. É uma temporada, a segunda temporada dele, assim, com mais volume, num time novo. Então, eu achei que foi uma Falou temporada... demais, Guilherme. Aí Parei. As pessoas vão pensar que esse é o episódio que a gente tá falando do Buddy Hield. É porque a gente sempre fala muito, né, Lucas? A gente é um podcast prolixo. Quem é o quarto, Lucas? Você tem aí a lista? Zach LaVine tá se recuperando nessa reta final, né? Ele começa a temporada muito bem, com mais de 30 pontos em vários jogos. As pessoas falaram, só o Jordan que fez isso aí pelo Bulls. E aí tem um momento que todo mundo percebe, caramba, esse Chicago não vai pra lugar nenhum. Mas agora, do meio pro fim da temporada, depois principalmente da troca do Otto Porter, a equipe vai fazendo alguns jogos interessantes. O Zach LaVine vem aparecendo de novo muito bem. Ele foi criticado na música lá que a gente fez sobre o Bulls, né? Porque o Chicago Bulls merecia todas as críticas possíveis, Guilherme. E até agora tá merecendo ainda. Mas de qualquer forma, estatisticamente, se a gente for parar pra olhar, caramba, Zach LaVine quase 24 pontos por jogo. Alguns jogos impressionantes, algumas vitórias, poucas vitórias do Bulls realmente vão pra conta dele. Então, merece ser lembrado. Provavelmente não vai ganhar, mas merece sim ser lembrado e estar no nosso ballot, Guilherme. Foram 4 já, só tinha mais uma vaga. Vai ter gente que vai ficar pistola agora. Mas é assim que funciona, gente. Tem gente que merecia. Muita gente evoluiu esse ano. Afinal, essa é a regra da vida, né? Tem espaço para ser ocupado, alguém vai ocupar. Mas a nossa escolha aqui para a quinta opção da série... Como é que chama? Eu não sei. Vou aprender a falar até começar. Ballot? Ballot. Tem que falar com um sotaque meio... como é que o Rômulo fala lá do inglês pedante? Uso pedante do inglês. Pronúncia pedante, acho que é isso. Que é um cara que... Eu sou muito fã, Lucas. Montrezl Harrell. Mais um cara que foi lembrado aqui na série MIP Hunters. Na verdade, desses 5 caras aí, a gente só não tratou com profundidade mesmo do Siakam. Favorito, né? Mas, de qualquer forma, eu acredito que tenha sido um preview muito bom para a temporada, né? Autoelogio? Não, é uma maneira de defender aqui, se a gente errar o Siakam, se o Siakam ganhar e a gente não previu o Siakam ganhando um prêmio, né? A gente não previu nem que ele seria o jogador que mais evoluiu do Toronto Raptors, mas de qualquer forma, o resultado em si foi uma série que foi muito especial para a gente fazer, né? Foi muito bem compartilhada por todos. Foi uma época de crescimento do Café Belgrado, né? Aparecendo para muita gente que não conhecia. Então ficou muito bacana. A gente vai defender os pontos, porque o Montrezl Harrell foi o 5º nessa nossa lista, porque que ele mereceu essa última vaga no ballot, mesmo tendo tanta concorrência no episódio dele. Mas você prometeu um episódio curto, o Guilherme já está chegando ao limite. Então vamos parar por aqui e dizer, olha, vem com a gente, que se você não gostar, depois você cancela, cara. Mas eu tenho certeza que você vai gostar. Não fala pro pessoal cancelar, não, Lucas? É exatamente isso que eu tô dizendo. Não cancele. Não cancele e apoie o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Precisamos do seu apoio para continuar crescendo. Temos muitos projetos ainda para serem desenvolvidos. Esse é mais um. Vocês que acompanham o Café Belgrado assim, com assiduidade já percebeu que a gente não para, né, cara? É sempre uma novidade. E, assim, a gente pode errar, mas não por omissão. Por omissão, exatamente. Então, espero que vocês gostem dessa nova minissérie. E agora, imediatamente, se você é apoiador, você já recebeu isso aí.
na nossa plataforma lá tem uma pasta nova que chama MIPSéries. Como é que chama, Lucas? Eu não aprendi a falar esse nome ainda. Vamos ter nome, Guilherme. Por enquanto, sigam a gente, nos acompanhem, compartilhem e nos apoiem. Obrigado. Exatamente. Se você é apoiador, já tá lá. Se você não é apoiador, é só você entrar no cafébelgrado.com.br que imediatamente você vai ter acesso aos comentários pormenorizados desses 5 finalistas aí dessa nossa nova minissérie, a primeira minissérie do Café Belgrado. Até mais.